Esta Ótimo, lhe conferência agradeço. será gravada agora. Então, Muito bom, avisou a que vai reunião está gravar. sendo gravada. Passo a palavra para você, meu irmão. Agradeço a todos pela presença. Ao lado aqui da tela, tem a seção aqui de chat. Os irmãos que durante a palestra tiverem algumas dúvidas sobre o tema, podem postando aqui no chat, que tem um grupo de irmãos que vai estar reunindo as perguntas. No final da palestra, a gente posta essas perguntas para o irmão Arroio estar respondendo, né? E depois abre a palavra para que os irmãos também possam estar fazendo outras perguntas que não estiverem no bate-papo, ou se quiserem parabenizar o irmão, adicionar algum comentário sobre o tema também, né? E no final também fazemos mais algumas considerações. Tens a palavra, meu irmão Arroio. Muito obrigado. Muito boa noite, meu querido venerável. Boa noite a todos. Quero registrar a presença também na sala. Eu só estou vendo 6, mas sei que está presente o meu venerável mestre Jackson, aqui de Salvador, da União e Justiça. Obrigado, Jackson, por estar presente conosco, nos prestigiando. E, parafraseando Friedrich Nietzsche, pensador alemão, inicio dizendo o seguinte: não existe verdade absoluta, portanto, a minha verdade pode não ser a tua verdade, e a tua verdade pode não ser a minha verdade. Capte e aproveite aquilo que lhe sirva. Não fique aí pensando que aquilo ou aquilo outro, querendo fazer críticas. Faça as críticas depois. Beba daquilo que lhe possa matar a sede. Segundo detalhe, meu amado irmão Fábio, eu gostaria muito que houvesse interação. Se alguém tiver pergunta, por favor, me interrompa. Eu paro de falar e respondo a pergunta. Porque se nós deixarmos para o final, fica meio que fora do momento. O momento é que é importante para que haja interatividade. Pois bem, quando nós ouvimos falar, Ana Paula, minha cunhada, em oratória, reverbera em nossa algibeira imagética a ideia ou a imagem de que nós estaremos nos colocando à disposição de um grupo de pessoas. No caso dos irmãos, seja em loja ou numa empresa, ou, enfim, se for um palestrante diante do público. Só que a oratória, aquela oratória que eu chamo a oratória do cotidiano, ela é muito mais do que isso. Porque não é só no momento em que nós nos apresentamos que nós devemos ter um determinado comportamento. É exigido de nós, maçons, um comportamento não apenas em loja, mas diariamente, em todos os lugares que a gente esteja. Portanto, a oratória faz parte de qualquer momento, de qualquer situação. E eu como quero iniciar dizendo o seguinte: a oratória nossa de cada dia tem um porquê, esse nome. Porque, veja, quando nós iniciamos o dia, que a despertamos pela manhã, imediatamente começamos a conversar. Com quem nós conversamos? Conversamos com Deus, conversamos conosco mesmo, conversamos com a pessoa do lado, conversamos com alguém da família. E passamos o dia inteiro nos comunicando com alguém ou conosco mesmo. É só refletir agora e vai ver que cada um de nós que estamos aqui na sala fazemos exatamente isso. Nós despertamos e começamos a refletir. Alguns refletem sobre aquilo que tem que fazer, outros refletem sobre algumas dificuldades, outros, enfim, sobre alegrias. Não importa o tema, importa é que nós refletimos e é exatamente no momento que despertamos até a hora de retornarmos à nossa cama, depois de um dia de trabalho. E o que é importante quando nós chamamos a oratória nossa de cada dia, peço que prestem atenção agora. A conversa que eu tenho comigo ao iniciar o dia é de fundamental importância para que eu possa ter um dia próspero, um dia profícuo, um dia produtivo. Porque se eu despertar e acreditar que aquele dia não vai ser bom, e a maioria sabe do que eu estou falando, com certeza o dia não será bom. Porque fui eu que pedi, de alguma forma indireta, ao universo, ao Gadu, olha, o meu dia não vai ser bom. Pronto, já mandei a notícia, já mandei o recado, e o recado vai ser obedecido. Então, é importante que, ao iniciarmos o dia, que nós possamos mentalidar coisas positivas, coisas boas, e agradecer ao Gadu, a Deus, tudo aquilo que nós temos. Muitas vezes, somos ingratos perante Deus, por reclamar daquilo que nós temos. Mas se olharmos em nossa volta, muitos
muitos gostariam de estar em nosso lugar. Acreditem, cada um de nós que estamos aqui agora nessa sala, somos de uma certa forma invejados por outras pessoas que adorariam, que pedem a Deus para estar em nosso lugar, e não podem. Então vamos agradecer, e ao iniciar o dia, agradecemos a Deus, ao universo, por aquilo que é um novo dia. E vamos desejar, naquele momento, isso é uma dica que eu dou aqui a todos agora, vamos visualizar, isso chama-se visualização criativa, um dia próspero. E vamos dizer o seguinte: nada, absolutamente nada do que ocorra hoje vai impedir que meu dia seja bom, que meu dia seja de alegria, que meu dia seja profícuo. E acreditem, o cérebro vai cuidar disso. Isso é programação neurolinguística. Porque se nós acreditamos nisso e pedimos isso, e 2 horas depois, no trânsito, estivermos provocados por alguém, ou provocarmos alguém no trânsito, o cérebro vai mandar um sinal e dizer: epa, peraí, você disse que hoje nada vai lhe impedir de ficar bem, de ficar feliz. E aí a gente reflete de novo, naquele momento, e dizer: pá, é verdade, eu quero ter um dia tranquilo. E com isso, vamos evitar uma infinidade de pequenos conflitos no dia a dia. Então vejam que a oratória não é só o que eu estou aqui falando, me apresentando. A oratória nos acompanha no dia a dia. É o poder da comunicação, inclusive a comunicação não verbal. O meu tom de voz, quando eu falo mais baixo, olhando dentro dos teus olhos, e você fica atento para entender o que eu estou falando, porque eu estou falando muito baixo. E há também um momento em que eu falo alto e posso ser mal interpretado, porque ao falar mais alto chama atenção e as pessoas podem pensar: poxa, aquele cidadão está brigando com a sua esposa, com seu amigo, enfim, com seu companheiro de trabalho. Então, é importante que a gente consiga manter uma certa, digamos, uma certa medida ao falarmos, ao nos comunicarmos, tanto com o tom de voz quanto com os gestos. E que nesses gestos haja congruência. Veja, meu amado irmão Fábio, porque nós, vez por outra, ao conversarmos com alguém que nós não conhecemos, passamos a acreditar ou não naquela pessoa? Por que que ao sairmos de perto de alguém, nós podemos dizer assim: poxa, alguma coisa me disse que aquele cara não é de confiança? Todos nós já passamos por isso. O Francisco, com certeza, já viveu isso, o próprio Eduardo Vieira Eduardo já deve ter passado por isso, o Tiago. Então, o que acontece nessa comunicação que nos leva a desacreditar a pessoa? Está na congruência. E o que é a congruência na comunicação? Prestem atenção, os esposos e as esposas. A congruência está, por exemplo, quando eu falo da lua. Olhe para cá, para mim. Eu estou falando: que lua linda! E olho para o chão. Se eu falo da lua e olho para o chão, há incongruência no meu diálogo, na minha comunicação. A lua está em cima. Como é que eu falo em lua e olho para o chão? Então, inconscientemente, ou no nosso inconsciente, vamos ver isso, e o inconsciente é que vai dizer assim, meu caro Carlos Beckler. O inconsciente diz assim: poxa, esse cara está falando alguma coisa errada. Você não pensa naquele momento: poxa, ele falou em lua e olhou para o chão, mas o teu cérebro nota isso. É o mesmo que um cidadão, e isso aqui não vai nenhum tipo de crítica, ele estar, por exemplo, vestido bem vestido, mas tem um cinto marrom e o sapato preto, ou inverso, a gente nota que há uma incongruência naquilo que nós estamos habituados. Então, começamos a pensar o que há de errado, o que há de falso naquela comunicação. Então, essa comunicação oratória, ela não é só verbal, ela é um conjunto, é tom de voz, expressões faciais. Quando eu olho assim, tipo surpresa, quando eu olho tipo desconfiado, quando eu olho tipo, o que você está fazendo aqui? Eu vou dobrar assim os braços, se vocês puderem me ver assim, coloco aqui, cruzo assim os braços e fico olhando assim para a pessoa. A pessoa pode, eu consigo levar a ela a imagem de que está acontecendo. Por exemplo, não sei se vocês já viveram essa situação, meu caro Eduardo Vieira, de chegar na casa de um parente sem avisar, e hoje já ninguém mais faz isso, porque nós temos o telefone e todo mundo se usa telefone, mas imagina esta cena: você bate a porta
de um parente sem avisar que vai chegar. Ao abrir a porta, esse parente tem um semblante suave e quando ele lhe vê, ele transforma esse semblante para... E ele diz assim, que bom que você chegou. Será que essa transmissão tá para você clara? Você vê na expressão facial que aquilo não foi legal. Você chegou na hora errada. Então, nós temos que tomar esse cuidado, em especial quando estamos em loja, quando nos apresentamos, para poder expressar alguma coisa. Porque o corpo fala. Nós levamos muito mais mensagens com gestos e expressões, atitudes, do que com as palavras. Diga-se de passagem, eu posso mentir com as palavras, mas o corpo, se você for um especialista, você identifica se a pessoa está ou não mentindo através da ação do corpo, dos gestos que ele tem trazido. Então, essa abertura sobre a oratória é para que todos entendam. Como eu converso comigo é de fundamental importância para que eu tenha um dia tranquilo, para que eu tenha um dia agradável, para que eu possa ser, digamos, o arauto das boas notícias. É muito legal quando você se aproxima de alguém, de um grupo, e isso acontece muito na maçonaria, e os irmãos falarem assim, que maravilha, o irmão Fábio Pedro acaba de chegar, venha para cá, Fábio. Todos lhe abraçam, todos querem lhe ver. E quando você diz assim, meus irmãos, eu tenho que fazer outra coisa, eu preciso ir, todos lamentam, poxa, já vai, fique mais um pouco. É muito legal isso. É diferente daquela situação que tem uma rodinha de amigos ou de irmãos, e quando chega um determinado irmão, todos se espalham e dizem assim um para os outros, poxa, chegou o estraga-roda aí, espalha-roda. Por quê? Porque é uma pessoa chata, que vive reclamando da vida, que vive se queixando, que não enxerga nada de positivo naquilo que está sendo dito ou apresentado. Então, nós podemos, sim, nesse sentido, escolher o que nós queremos. E agora vem, dessa primeira introdução, o que é importante de manhã, quando eu escolho aquilo que eu quero. Quantos aí já ouviram, ou quiçá já passaram, pela situação de dizer assim, eu hoje estou com os ovos virados, não quero falar com ninguém. Já ouviram isso, né? Então, se nós pensarmos cientificamente ou biologicamente, ovos virados, e vocês entendem do que eu estou falando, é impossível. Como é que vira os ovos ali dentro? Não tem como virar. Então, isso já é uma invenção maluca para justificar a minha indisposição de trabalhar. Eu vou para o trabalho, não falo com ninguém, porque não permito que alguém se aproxime, porque eu sou chato, eu sou agressivo, eu estou aborrecido, perco o meu dia, aborreço a minha família toda, porque eu simplesmente acordei e escolhi estar zangado. É uma escolha. Eu posso escolher, ao invés de zangado, estar feliz. Então, se você um dia desse escolher de novo, viu, meu caro irmão Carlos Beckler, se você conhece alguém que um dia diz assim, olha, eu escolhi ficar zangado. Rapaz, não quer trabalhar? Pega a tua esposa, vai passear com ela, vai para um restaurante na hora do almoço, vai para algum lugar e curta o dia, já que você não está a fim de trabalhar, porque para mim é isso. O zangadinho é aquele que não quer fazer nada e que, de repente, ficando zangado, ninguém chateia, ninguém pergunta, ninguém vai para cima dele. Então, isso tudo que eu estou falando é oratória. Isso tudo é comunicação. Muitas vezes, perdão, você não precisa se expressar verbalmente. Basta que você tenha um semblante carrancudo, basta que você olhe para alguém com um olhar de desagrado, para que a outra pessoa ou as outras pessoas possam perceber que você não quer conversa. Aliás, todos nós aqui, Francisco também com certeza viveu isso, quando éramos criança, Francisco. Quantas vezes nós nos aproximamos, ou se aproximamos dos pais que estavam conversando com pessoas estranhas e bastava o olhar da mãe, o olhar do pai, um sinal com a mão, que nós percebíamos logo, aqui não é para mim, e nos afastávamos. Nós sabíamos, nós aprendemos isso enquanto crianças, que são os sinais, que são gestos, as expressões faciais. E com o tempo, negligenciamos isso, deixamos de lado. Mas é importante que a gente observe o outro nos seus gestos, nas suas expressões faciais. Eu vou dar aqui uma dica muito legal. Se você tem receio de olhar nos olhos do outro, saiba
que você é visto como uma pessoa que não tem muita credibilidade, porque você não é capaz de olhar nos olhos do outro. Já ouviram isso? Isso é real. Por exemplo, se nós vamos ao Magarefe, aqui na Bahia, Magarefe é o açougueiro. Se nós vamos comprar carne, e ao adentrar o açougue, está lá o açougueiro nos atendendo, e nós, ao escolhermos a carne, apontamos para a carne e perguntamos ao açougueiro, esta carne aqui, olha para onde eu estou olhando, essa carne aqui está boa, ela é fresca? Eu não olhei para ele, eu olhei para a carne. E aí eu não consigo ver se a expressão facial dele é de positivo ou negativo, porque basta que ele faça isso, prestem atenção. Na pergunta que eu faço, essa carne é fresca, é boa, ele faz isso. Muito rápido. É um fechamento de lábios, reto. Isso significa, não compre essa carne que ela não está nova, ela não está podre, mas ela não é nova. E você não olhou para ele, você não viu, você não percebeu, porque você está olhando a carne. Então, é importante que a gente habitue-se, meu caro Eduardo Vieira, a olhar dentro dos olhos e, quando possível, olhar para a pessoa que está à nossa frente, para que possamos entender a reação dessa pessoa. Quando nós fazemos uma aproximação, que nós não vamos falar aqui de ancoragem, que alguns conhecem o significado de ancoragem, da programação neurolinguística, nós estamos falando de oratória. Então, quando nós nos aproximamos de alguém, é importante que observemos as expressões faciais e os gestos. Por exemplo, se a pessoa diante de você cruza os braços, existem duas hipóteses, que saem no sul em especial. Quando eu faço isso, eu posso estar com frio. É muito frio, eu estou me acolhendo, eu estou fazendo assim com os braços, e estou pondo a cabeça assim para dentro do corpo. Mas se eu fizer isso aqui na Bahia, no verão, isso significa o que é que esse camarada está falando, o que ele está me dizendo não me interessa nada. Então, é importante que você fique atento nas expressões, nos gestos, nas atitudes. E, claro, tom de voz. Eu já falei um pouquinho sobre aqui, que às vezes falamos alto. É importante que a gente consiga unificar os gestos, expressão facial, tema e o tom de voz. É importante, ao falarmos com os nossos familiares, agora vem, viu, meus queridos irmãos, nós somos muito tolerantes em loja, nós somos muito tolerantes no restaurante, no bar, junto com os irmãos. Mas será que essa tolerância que nós temos para com os irmãos é a mesma tolerância que nós temos dentro de casa, para com nossos familiares, para com nossas esposas, para com nossos filhos? Eu não quero que você responda, não, quero só que você reflita. Por que que as atitudes diante de um irmão da loja é uma e em casa, eventualmente, é outra? Para explicar melhor. Pois não, meu caro? Eduardo, eu só quero, até para, na sequência, não fugir muito, em relação a essa parte da conversa que você fala, no olho no olho, né? Pois não. O tímido, a expressão do tímido, ela não pode te enganar nessa, não dá para você levar no mesmo patamar, né, daquela pessoa que não está satisfeita? O tímido não desvia o olhar? Vamos lá. Se você se refere ao tímido, normalmente o tímido, ele desvia o olhar quando ele fala, mas não quando ele te escuta. Repare nesse detalhe. O tímido, ele, quando se expressa, ele tira o olhar, porque ele é tímido, ele não te olha, ele tem receio, ele tem medo, ele tem algo que tem que ser trabalhado para tirar dele. Mas quando você fala, ele te olha. E é nessa hora que você observa. Porque é na hora que você fala que o outro tem que estar atento. E é nessa hora que você observa a reação dele. E se ao olhar nos olhos dele, ele desviar o olhar, claro que você não vai ficar olhando assim o tempo todo, né, dentro do olho da pessoa. Pode até gerar aí uma interpretação falsa. Você tem que olhar e, claro, né, o cara vai pensar, se apaixonou por mim, o que está rolando? Mas se você olha e na hora que você começa a falar, ele deve estar coligado, tem que haver uma interação entre a fala, o olhar e a expressão.
O tímido, repito, ele normalmente, isso pode não ser uma regra para todos, mas é para a maioria, ele só desvia no momento em que ele fala, e não enquanto ele ouve. Respondi? Perfeito, perfeito. Muito bem, Obrigado. muito bom, gostei da pergunta, e se tiver outras, por gentileza, façam, as cunhadas também. Muito bem, vamos agora partir para o detalhezinho do que eu queria explicar sobre a tolerância em casa. Todos aqui vivem em cidades. Se houver alguém que viva no campo, em fazendas, ele, um momento ou outro, ele vai estar em algum local para fazer compras. Espero que todos me compreendam. Digamos que nós estejamos, Fábio e Pedro, em uma rua, como é São Paulo, a 25 de março, que todo mundo do Brasil todo vai para lá fazer compras, muita gente. E você caminhando, pega o teu celular e abaixa a cabeça e começa a digitar no celular para responder alguma mensagem, mas andando. E aí você dá de encontro com uma outra pessoa na rua. Você dá o que nós chamamos aqui de encontrão, você dá aquela trombada, pau. Qual é a nossa primeira reação? A reação de qualquer ser humano normal. Qual é a primeira reação neste caso? É pedir desculpas. Ou não é assim? Você diz de cara, poxa, desculpa, foi sem querer. Muito bem. Agora eu quero que você, meu amado irmão, reflita e não responda, apenas guarde para você. Se isso acontecer dentro da tua casa, se você estiver distraído com o celular na mão, e trombar com teu filho, e trombar com a tua esposa, e trombar com teu pai, não importa quem, qual é a tua reação? Não responda, apenas reflita. Se a tua reação for outra a essa de pedir desculpas, algo está errado. Reflita. Procure ser melhor, se for o caso. Porque você é o líder da casa, você é o exemplo. E se ao bater com teu filho, você diz para ele, porra, você não enxerga para onde vai? Já está tudo errado. Então, reflita sobre isso, que a comunicação, a oratória, também é isso. É o conflito doméstico, em que nós, por estarmos naquilo que nós consideramos nosso, num ambiente que nós conhecemos e dominamos, nos comportamos de forma, digamos, relaxada. Só que o relaxamento, em alguns casos, pode ser perigoso em relação aos nossos filhos, pois os nossos filhos estão nos observando, eles estão de olho aberto. É o mesmo que eu pegar um copo de cerveja, meu filho de 3, 4 anos me olhando, eu olho para ele e digo, meu filho, não beba cerveja que faz mal à saúde. Será que ele vai me escutar ou ele vai seguir o meu exemplo? Então, é importante que a gente reflita sobre isso. E dentro das relações em casa, por que que nós, muitas vezes, nos damos, digamos assim, não vou dizer nos damos mal, porque tudo se conserta, mas porque criamos algumas situações dentro da nossa casa. Comunicação. Que comunicação é essa? É a comunicação do hábito. Hábito. Viu, Ana Paula? Fica atenta aí para você cobrar depois. Hábito. Nós nos habituamos com a pessoa que está do nosso lado. E acreditamos, com o passar do tempo, dos anos, acreditamos que sabemos exatamente o que aquela pessoa quer. Tanto a esposa quanto o esposo. Quando ela vem reclamar, eu faço assim para comigo. Eu não mostro a ela, mas eu faço assim. Lá vem ela de novo, eu já sei o que ela quer. O inverso também é verdadeiro. Ixi, lá vem ele de novo, já sei o que ele quer. Reclamações que vão enchendo, 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 até que chega ao teto. E aí, as discórdias. E é importante que a gente consiga duas coisas. E agora vem. Escutar. A oratória não é só falar. O bom comunicador, Francisco,
é o líder que escuta, é o cidadão que ouve seus filhos, a sua esposa, ele escuta, ele não fala aleatoriamente, já sei o que você quer, não, ele escuta, porque as pessoas, com o passar dos anos, mudam os seus desejos, mudam as suas vontades, conhecem outras coisas e querem, dentro de casa, fazerem outras coisas. Então, é importante que o bom comunicador, o líder, o mestre, o venerável mestre, escute. Ô, meu filho, vem para cá. Será que se eu estiver no meu computador escrevendo e alguém me procura e diz assim, Arroio, posso lhe falar? E eu digo, pode, que eu estou lhe ouvindo, eu estou lhe escutando, e continua aqui no computador. Será que eu estou escutando? Não estou escutando. Então, eu paro de fazer o que eu estou fazendo, dou 2, 3 minutos àquela pessoa, seja minha esposa, meu filho ou um colaborador, e ouço atentamente, eu escuto. É diferente de ouvir, escutar é a dar atenção total. Ouvir é entrar de um lado e sair pelo outro. E é por isso que dentro de casa nós temos problemas. Nós não escutamos a nossa esposa. Nós não escutamos os nossos filhos. E depois passamos a dizer para todo mundo, lá em casa ninguém me ouve, ninguém me escuta. Meu pai não me escuta, minha mulher não me escuta. Se você não escuta ninguém, como é que você quer que alguém te escute, porra? Desculpa a expressão porra, saiu sem querer. Então vamos lá. É importante, meus amados irmãos, que a gente, como bom comunicador que somos, tenhamos o hábito de escutar. Você está compreendendo, meu amado irmão Eduardo Vieira? Escutar. Porque se eu escuto, Francisco, eu sei exatamente o que responder. Então, imagina, você está casado há 30 anos e comenta com os teus amigos e irmãos, rapaz, eu não aguento mais comer macarrão. A minha esposa só sabe cozinhar macarrão, todo domingo é macarrão. E a tua esposa, a nossa cunhada, comenta com as nossas cunhadas e amigas, eu não aguento mais cozinhar macarrão, aquele Francisco só quer comer macarrão aos domingos. Falta de comunicação. Vamos mudar, sabe por quê, Francisco? E cunhada Ana Paula, fica ligada. Porque se algum dia o teu marido comer o macarrão da vizinha, ele vai gostar mais e o bicho pega. Então, fica atento na comunicação. Diga o que você quer, diga o que você pensa. Chama de lado e diz, para tudo, desliga o celular, vem para cá. Eu estou querendo isso, eu quero comer outra iguaria, eu quero aproveitar a minha vida com você, eu quero fazer qualquer coisa. Não deixa no amanhã, porque Deus, Gadu, ele não vai fazer a mudança na tua vida. Quem faz a mudança é você. O Gadu, Deus apenas lhe acompanha quando você pede ajuda. Mas ele não escolhe, ele lhe deu o livre-arbítrio. Você é a pessoa que escolhe o teu caminho. E se você está de saco cheio do teu esposo, se você está de saco cheio da tua esposa, resolva. Acaba o ciclo. É triste você passar 10 anos da tua vida infeliz, esperando que Deus resolva a tua vida, que não vai resolver. Então, é importante, meus caros irmãos, que na comunicação a gente diga de forma suave, mas diga aquilo que a gente pensa e aquilo que nós queremos. Eu tenho testemunhos de irmãos nossos, e o nosso irmão José Simões, que está presente, é testemunha, porque ele ouviu esse casal falando nisso, que foi num curso presencial que nós fizemos lá na casa do nosso irmão Tiago Gonzaga. Tiago, você estava lá também, quando aquele casal de espíritas, quando ele levantou a mão para falar, e eu tinha sido avisado, não convida esse irmão para falar, porque se você convidar, ele vai embora. E ele levantou, começou a falar, e ela começou a chorar e disse, ele está querendo falar há 30 anos. E falou, conseguiu botar para fora. E foi ali que nós descobrimos que eles queriam mudar o lado da cama. Braga, você já imaginou isso? Você está dormindo 30 anos seguidos do mesmo lado da cama, achando que está fazendo bem para tua esposa, e ela está querendo dormir no teu lado e você querendo dormir no lado dela. Mas vocês não se comunicam, ninguém fala nada. Como é que vai saber? Então, é importante que haja dentro de casa, para evitar o ruído de comunicação, que nós possamos sentar e falar. Horário, qualquer um, desde que seja. Agora, peço a gentileza de ficarem atentos. Se tiver nervoso, se tiver zangado, esqueça, não fale nada. Porque uma vez dita a palavra,
é como uma pedra atirada. E quando nós ofendemos a pessoa amada, por mais que ela seja, digamos assim, tolerante, por mais que ela diga, eu já lhe perdoei, mas ficou magoada. E eu digo a vocês o seguinte, programação neurolinguística. Se você fizer o bem a alguém, a tendência é que esse bem seja esquecido em 5 anos. Se você, entretanto, fizer o mal a alguém, ou alguém achou que você fez o mal, ele vai carregar essa mágoa por pelo menos 25 anos. Está ouvindo, Eduardo? Você fica 25 anos sem ver a pessoa. Do dia que ela lhe vê, ela vai olhar e dizer, foi ele que me fez aquilo. E se você fez o bem, ela já esqueceu, você tem que lembrá-la. Lembra que eu te ajudei, eu fiz, tá? Porque a pessoa esquece. Então, essa introdução da oratória é importante para que todos nós possamos manter os nossos relacionamentos claros, assertivos. Porque toda situação ambígua, o que é uma situação ambígua? É você ter um número no celular escrito Renato, e a tua esposa descobre que é Renata. Esclareça logo de cara, velho. Quanto mais você tenta esconder, pior fica a situação. Claro que isso é uma explicação, é um exemplo, Carlos Beckler, esdrúxulo, é esdrúxulo que eu estou falando. Mas é uma realidade, nós sabemos que isso acontece. E muitas vezes você tem um nome Renata lá, não é por nada, é uma cliente, é uma aluna, é uma pessoa que você conheceu, é alguém da família, enfim, não importa. Então é sempre bom que você responda imediatamente. Nunca deixe na ambiguidade, ou seja, aquele momento em que você olha para a esposa tipo assim, vai para lá, quem manda sou eu, e que isso acaba gerando desconforto. Muito bem. Eu quero saber se tem alguma pergunta relacionada no que nós falamos até agora. Se não, continuaremos. Mano Fábio, alguém perguntou alguma coisa? Pode abrir o microfone e falar. Perguntas no chat até o momento, nenhum, não Arroio. Pronto. Ou está todo mundo muito atento, ou então ninguém está gostando do que eu estou falando. São duas, uma ou duas. A gente vai continuar. Está excelente. Muito bem. Está excelente, irmão. Eu fico feliz em saber que está muito bom. Muito bom. Acredito que muito bem. Um outro tema que nos pega demais, não sei se os irmãos conhecem alguém assim, em loja, dicção. Quando eu falo, eu estou falando e ninguém está me compreendendo, porque a minha dicção é horrível. Então, se você tem um amigo, se você tem um irmão, ou se você mesmo tem problemas com dicção, há uma forma de treinar, desde que não seja, por exemplo, um problema, digamos, como melhorar a dicção. Então, vamos lá. Uma dica, vou dar duas. Uma dica muito interessante para resolver o problema da dicção. Eu peço aos irmãos que olhem para mim, porque eu vou fazer aqui um exemplo, vou mostrar. Isso que vocês estão vendo aqui é um lápis, que eu já limpei, ele já está limpinho, já passei álcool aqui para não ficar, né, contaminar ninguém. Você pega um lápis, por exemplo, ou uma caneta, ou um bastão, que seja parecido com o lápis, coloca na boca, cerca de 1 centímetro, e prende com os dentes e coloca a língua aqui assim, ó. E aí, você começa a falar de forma a mudar a sua expressão bucal. E todos os dias, durante 5 a 10 minutos, eu falo em voz alta, com um lápis na boca, e eu vou melhorando gradativamente, mas muito, a minha dicção. Isso é uma dica de fonoaudiologia, em que você pode fazer e pode melhorar. A segunda dica que eu quero deixar no ar, por exemplo, eu estou aqui com o livro do nosso amado irmão Taurino Araújo, que hoje me comunicou que o livro dele foi aceito lá no Berliner Institut, lá em Berlim. O livro dele está lá agora na Alemanha à disposição, que é o livro Hermenêutica da Desigualdade. Eu pego um livro, que não tem que ser este, pode ser outro,
e vou ler pelo menos 5 minutos, todos os dias, em voz alta. Então, vamos imaginar aqui agora. Essa teoria crítica admite, ademais, a contribuição da teoria egológica de Carlos Cássio. Eu dou ênfase às vírgulas, aos pontos de interrogação, aos pontos de exclamação, ao ponto final, quando eu dou aquela pequena pausa. Eu vou treinando pronunciar as palavras corretamente, porque a dicção também é acompanhada do vício de linguagem. E aí o camarada não diz janeiro, ele diz janeiro. Ele não diz fevereiro, ele diz fevereiro. Então, é importante, eu até tenho algumas palavrinhas que eu separei aqui para que a gente possa entender. Ele não diz, por exemplo, trazer, ele diz trazer. É um Z no final com E caseado. Então, nós temos que entender isso, que é pronunciar de forma adequada. E agora eu digo, meu irmão, é muito importante que você capte essa mensagem agora. Todos que estão me ouvindo. Não importa a escolaridade do irmão. Ele pode ser doutor, ele pode ter título de doutorado. Mas se ele tiver vícios de linguagem, olha o que eu estou dizendo, não é falta de conhecimento, pelo contrário, o conhecimento ele tem até demais, mas é o vício de linguagem. É, por exemplo, São Paulo, o pessoal fala assim, mortandela. Onde é que está a mortandela? Não existe mortandela, nunca foi escrito mortandela, nunca é mortadela, mas o paulistano, e eu sou nascido e criado lá, falamos mortandela, falamos errado, e o errado é como se fosse certo, mas nós, comunicadores, líderes, nós, meu irmão Fábio, Pedro, que somos veneráveis de uma loja, temos a obrigação, temos o dever de nos comunicarmos de forma correta. Eu não digo que a gente não possa errar na língua portuguesa, porque, meu Deus, né, não temos que saber tudo, mas temos que levar, sim, uma mensagem clara, assertiva, de forma que sejamos compreendidos e que possamos, com isso, evitar o ruído de comunicação, que, diga-se de passagem, muitas das vezes vem justamente por isso, a pronúncia, a forma como nós colocamos algumas palavras. Você está entendendo, meu irmão Tiago? Muito bem, eu estou lhe vendo, estou atento contigo. Estou vendo só 6, mas estou olhando. Muito bem, então é importante que dentro dessa comunicação nós façamos o exercício, se você tiver dificuldade de dicção, e ler em voz alta. Essa de ler em voz alta, meus irmãos, é simplesmente fantástico. Vieira, um tímido que tenha dificuldade de se expressar, se ele começar a ler em voz alta, 5 minutos por dia, ele começa, aos poucos, liberar-se desse problema de se expressar. Ele vai começar a falar porque ele vai dominando o tom das vozes, o sonido das palavras. A propósito, os irmãos saberiam me dizer quantas palavras nós temos no dicionário da língua portuguesa? Bom, tranquilo. Nós temos aproximadamente, de acordo com alguns autores, 500 mil palavras. Alguns dizem 450 mil, com 50 mil verbetes e etc, etc. E agora eu pergunto de novo, vocês, ou alguém daqui da sala, saberia me responder, dessas 500 mil palavras, quantas nós utilizamos para nos comunicar no dia a dia? Não deve dar mais do que 15%. Você foi muito lá em cima, meu caro. Foi muito lá em cima. 2%. 10%? Menos de 10%. Caramba! 2? De 200 a 500 É por aí, palavras. cerca de 2%. 500 mil palavras, se nós formos colocar 1%, seriam, digamos, 5 mil. Não é isso? Aproximadamente, não é isso? 5 mil palavras. Há alguns especialistas que dizem que nós utilizamos até
15 mil palavras. Isso, alguém que saiba se comunicar e que tenha um bom léxico. No geral, o brasileiro, no geral, utiliza entre 1.500 e 2.000 palavras no seu léxico para se comunicar. E uma das coisas que ele mais usa a palavrinha que ele mais usa é coisa. Aquela coisa está coisada lá com coisa. Vocês já ouviram isso? Nós não damos nome aos objetos, nós não damos nomes às situações, nós temos o hábito de falar a coisa. Ou então merda, né? Aquela merda. Tá, deixa isso quieto. Então, é importante que a gente descubra que nós podemos, no dia a dia, adicionarmos em nosso léxico palavras. Então, vamos tentar imaginar aqui um detalhe, Francisco. Se a média é 15 mil palavras para os doutorados, ou para aqueles que têm doutorado, e se nós aprendêssemos, em média, 200 palavras por ano, menos que uma por dia, palavras novas, no final de um ano, nós estamos acima da média até dos doutorados, porque aprendemos 200 palavras novas. Nós temos um programa de rádio na Bandeirantes, com um cidadão chamado Reinaldo Azevedo, que politicamente eu não encaro ele não, mas tudo que ele fala é baseado em lei. E ele todos os dias fala algo de palavras novas. Eu fico encantado, porque eu vou anotando e vou descobrindo coisas novas, e vou vendo que o nosso léxico é gigantesco, mas utilizamos de poucas palavras. Muito bem. Alguma pergunta? Tudo bem até agora? Interação? Ninguém falou nada? Muito bem. Vamos continuar. Ou tem perguntas? Bom, veja aí, Fábio, se alguém quer... O palavrão entra nesse léxico aí? Veja bem, o palavrão, ele é, na verdade, considerado uma linguagem popular. Então, se você quiser, em alguns rincões, se comunicar adequadamente, é possível que você utilize também da linguagem chula, não necessariamente do palavrão, mas em alguns dicionários você encontra. Por exemplo, eu vou falar uma palavra aqui agora, peço perdão às minhas queridas cunhadas, porque eu quero dar o lado catedrático da palavra, e não aquilo que nós conhecemos, que é a palavra caralho. Vocês sabem o que significa essa palavra? Já leram sobre ela? Já. Então, a palavra caralho é o sino que está de ponta cabeça no topo do principal mastro dos galeões. Lá em cima, aquilo era o caralho. E quando o cara fazia aqui ar, o capitão dizia assim, você vai ser castigado, vá pro caralho. E inventaram essas histórias todas, e hoje nós usamos uma expressão super ordinária, mas que é catedrática, está nos dicionários das línguas, ou no dicionário da língua portuguesa, é só procurar, que está lá dizendo exatamente isso. Então, claro que nós não vamos usar essa palavra em sala de aula, não vamos usar essa palavra, por exemplo, numa loja, para não ferirmos suscetibilidades, porque alguns irmãos podem ficar chocados com isso. Aliás, é o irmão que em casa fala isso toda hora, mas em loja ele não quer ouvir. Tudo bem, a gente respeita isso também. Respondi a tua pergunta, meu caro Vieira. Perfeito. Temos aqui uma pergunta do irmão Jorge Zimmer. Ele pergunta, percebo muito a utilização do né ao final das frases. Como corrigir isso? Me parece falta de segunda na comunicação. Não sei se aqui o... Muito boa pergunta, vem a calhar, porque nós estávamos aqui falando dos vícios de linguagens, e o né é um enorme vício de linguagem. Então, o cidadão está falando e diz assim, né? O que o né representa na realidade? Ele está à procura de uma confirmação. Ele quer que o outro diga, né? E o né é horrível, porque dá a impressão de que você não sabe o que está falando, porque você toda hora né. Então, só há uma pessoa que pode corrigir esse tipo de vício de linguagem. O né, o o ó, a, i. Só tem um que pode corrigir. Ele mesmo. Então, esse irmão que perguntou, diga a ele, meu querido, fique atento, cada vez que você disser um né, bote aí no teu cérebro. O né, você tem que tirar. A propósito,
Aprenda a mandar no teu cérebro. Não permita que ele faça você pensar no que ele quer. Pense você no que você quer. Então, quando começar a pensar em asneiras, diga para o teu cérebro, que coisa é essa, malandro? Eu quero pensar outra coisa. Apaga isso e me traga aí boas lembranças de alguma coisa boa da minha vida. Aí você responde, mas eu não tenho boas lembranças. Inventa, cria, imagina que a coisa funciona. Vamos lá. O né, se acontecer, se estiver falando né, se tiver i, se tiver o, se tiver com aquelas coisas, para, reflita e vai cortando que até um dia ele desaparece, muito rapidamente. Respondi a pergunta, Vieira. Arroio. Pois não. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, aonde entram os jargões nessa história? E essa questão do né aí também não tem aquela pessoa que usa, como na sua conversa, ela usa algumas palavras que seriam palavras de apoio para que ela possa iniciar uma outra frase ou lembrar, que faça com que ela lembre do restante do que ela quer falar? Bom, amado irmão Jackson, meu venerável mestre da loja União e Justiça 928 do Oriente de Salvador, do Gobe, Bahia. O né não está respondendo a nada. Quando você esqueceu que deu o branco, você utiliza de outras palavras para recordar. Veja bem, é uma dica agora. Eu estou falando, por exemplo, vamos imaginar, sobre o livro do irmão Taurino, mas eu esqueci o nome do Taurino. Eu esqueci por um momento, deu branco. Eu continuo falando do tema hermenêutica da desigualdade, eu abordo os temas que eu levei para abordar, que com o palavreado, com o desenvolver da palestra, do assunto, do tema, o nome retorna à memória. Reparem que vocês todos fazem isso no dia a dia. Quantas vezes você diz, está na ponta da língua? Está na ponta da língua? Eu esqueci. Começa conversando, dali a pouco vem o nome, vem a lembrança, vem aquilo que você queria falar. É exatamente isso. Quanto ao jargão, o jargão é uma linguagem regional, na verdade. Se você vem de um rincão, de um canto, de um lugar, de um pequeno lugarejo, onde a linguagem é exclusiva de lá, quem é que vai lhe entender se você estiver fora dali? Então, evita utilizar o jargão para que possa ser compreendido. Aliás, na oratória, nós devemos também observar o perfil do ouvinte. Se você estiver lá no rincão, lá naquele lugarzinho, você tem que utilizar desses jargões para que seja feita a comunicação adequada. Você compreendeu, meu amado irmão Jackson? Ok, Arroio, muito obrigado. Fico feliz que você tenha perguntado. Se alguém tiver mais alguma pergunta antes de darmos continuidade, por gentileza. O irmão Lagoeiro, F. Lagoeiro, vamos ver, que ele diz assim, existe algum tipo de treinamento para expressão corporal facial? Exemplo, conversando com alguém, chefe funcionário, na empresa, ele me comunicou de algo que eu não devo expressar agrado ou desagrado. Existe esse tipo de treinamento? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Nós todos somos treinados dentro de casa, só que não sabemos disso. Quantas vezes você mentiu diante de alguém para não milindrar, para não chocar, para não magoar? E não me diga que você não mentiu, porque eu sei que você mentiu, porque nós mentimos todos os dias. Isso faz parte do ser humano. Então, a expressão facial e corporal vem junto com essa mentira. A pessoa veio te visitar, já falei nisso hoje, você não gostou da visita, mas você vai tentar mostrar uma fisionomia de agrado. É o sorriso amarelo, que só aqueles que estiverem atentos vão perceber. E o corpo é a mesma coisa. Quando é que eu demonstro, Vieira, quando é que eu demonstro, por exemplo, ojeriza com o corpo a alguém? Quando eu não dou o meu lado frontal. Quando eu não abraço com os gestos dos meus braços. Quando eu não faço isso.
quando eu estou assim, quando eu estou de lado dessa pessoa, quando ela estiver conversando comigo, numa roda de amigos, eu coloco ela quase que de trás de mim. Percebam isso, fiquem atentos. Isso é inconsciente, mas nós fazemos exatamente assim. Quando eu não gosto de alguém, eu dou a ele as costas. Isso é inconsciente, faz parte do ser humano. A gente não faz porque quer fazer, faz parte de nós. Agora, como é que você acredita que o ator de teatro transmite a mensagem dele no teatro se ele não treinar as expressões faciais, as expressões corporais? Nós podemos treinar, sim, senhor. Então, quando o chefe diz assim, não demonstre alegria, não demonstre surpresa, não demonstre sei lá o que ele quer, você pode treinar. Precisa ter um bom professor, que só um professor de teatro, que digo aqui, para quem quiser fazer e puder fazer teatro, é fantástico, que vai lhe ajudar muito nas relações interpessoais. Você só não vai conseguir uma coisa, é enganar a esposa, que ela conhece a gente melhor do que a gente mesmo, então não tem jeito. Ela sabe. Ela pode até fingir que está tudo cheio de legal, para não ter bronca, mas ela sabe. Então, cuidado. Viu, meu caro Braga? Quando chegar em casa tarde e ela te perguntar onde é que você estava, faz assim com as mãos, assim, ó. Eu, que aí ela fica na boa. Agora, se você fizer aquela carinha de invocado e que foi? Pronto, já entregou, já sabe, tá tudo errado. Então, faça aquela carinha de cãozinho assustado. Eu, que fica tudo bem, ela não pergunta mais nada. Eu acho, viu? Muito bem, Vieira. Mais alguma pergunta? Eu respondi, vamos lá. Temos mais duas aqui. O irmão Johnny Ótimo. Blue está perguntando qual a diferença entre vícios de linguagem e cacoetes, ou eles têm o mesmo significado? Não, são diferentes. Veja, nós temos um irmão nosso chamado Luciano Embiriçu. E o Luciano Embiriçu é um cidadão formidável, um irmão queridíssimo, que hoje está em outra loja. Ele me avisou que estaria lá, ele tem um compromisso lá, que é a Cruz de Malta, lá de Salvador, ou aqui de Salvador. O nosso amado irmão Embiriçu tem um cacuete, e ele gosta muito de jogar dominó. E um dia desses, sentado à mesa, jogando dominó com dois parceiros ali, 4 pessoas, e tudo em volta, e ele então começou a ter o cacuete dele. Aí o outro disse assim, para já que ele está dando sinal, eu não jogo mais com esse cidadão. Então veja que o vício de linguagem você pode corrigir. O cacuete, diga-se de passagem, tem uma história da Grécia Antiga, que é um cidadão, deixa eu lembrar o nome, Demóstenes, não lembro exatamente, mas é Demóstenes. Se eu estiver errado, alguém veja. Demóstenes. O Demóstenes, além de ter vícios de linguagem, língua presa, ele tinha um cacuete. Ele falava, enrolava e fazia assim. Quando queria falar, não saía nada. Pois ele conseguiu, treinando. Primeiro, botou pedras da beira do mar, lá da Grécia, na boca. Falava com a boca cheia de bolas, de pedras. Você pode fazer com frutas, pitangas ou acerola. Bota na boca. Depois o máximo que vai acontecer é você engolir tudo. Bota assim na boca para falar. E ele pendurou espadas com o bico para baixo. Cada vez que ele fazia isso, a espada penetrava e feria ele. Está na história, pode ler. Inclusive está no meu Instagram, eu conto essa historinha aí. E ele, cada vez que falava e fazia isso, ele foi controlando, e passou a ser, pela história que nós lemos, o maior palestrante da história da Grécia. E era gago, tinha a língua presa e tinha esse problema de cesto. Imagina você. Então, nós podemos sim treinar. O vício de linguagem é uma questão de estar atento. O né, você que fala, não percebe que fala. Mas se algum dos irmãos aqui chamar a atenção uma única vez, meu irmão, você tem vício de linguagem, o né. Aí ele passa a ouvir o né. E ao ouvir o né, ele passa a corrigir e ele vai deixar de falar o né. Respondi? Respondeu. O irmão Mais alguma Walter Bogo, pergunta? lá de Medianeira. O irmão Walter Bogo, de Medianeira. Medianeira é próximo à Foz do Iguaçu, onde nós temos as cataratas do Iguaçu. Ele pergunta assim, em relação às figuras de linguagem usadas na retórica hoje, formando frases bonitas, mas sem sentido algum. Por quê? Bom, vamos ver se eu entendi.
Ele está querendo saber por que se usa frases bonitas sem sentido nenhum. É isso? Verdade. Isso. Pronto. Então, muitas vezes, o orador, em especial em algumas lojas, agora é para nós, viu? Ele usa da tautologia. Ele vai pegar palavras com os mesmos significados, que são diferentes na pronúncia, e vai utilizar para ficar mais bonito. Ele fala, mas ele não diz. Compreenderam? Então, é importante que, ao montar um texto, ao pronunciar algo que você queira, que você fique atento também a isso. Não utilizando de palavras bonitas que possam não trazer nenhum significado para aquilo que você está querendo levar. Quanto mais simples você falar, quanto mais humilde você demonstrar ser, mais fácil fica a tua comunicação. Espero ter respondido ao nosso irmão aquilo que ele queria saber. Obrigado aos irmãos da loja Obreiros da Paz. Está dizendo que tem mais irmãos. Ele está dizendo que sim, que estão presentes na nossa sala. O irmão Celso Dirks. Que maravilha. O irmão Celso Dirks é um irmão muito querido nosso. Faz parte também da direção da Grande Loja, né? Membro oficial da Grande Loja. Ele pergunta assim: dicas para vencer a timidez, para falar em público. Como fazer para não travar? Pronto. Por que travamos? Primeira pergunta. Porque não temos o hábito de falar com as pessoas. Primeira coisa. Segunda, se eu tenho dificuldade de me expressar, eu já falei nisso hoje, vou repetir, eu vou começar a ler em casa em voz alta. Não tem que ser necessariamente um livro, pode ser uma revista, pode ser um jornal, não importa o texto, eu leio em voz alta, para que eu possa ter a segurança. Isso vem de segurança, Eduardo, quando eu sou tímido, é insegurança. Isso vem de segurança ao pronunciar as palavras, a ser claro. Segundo, eu devo todos os dias ter, dentro do meu conceito de vida, aquilo que nós chamamos de visualização criativa. Eu tenho que me imaginar dentro desta situação a qual ele se refere e estar dialogando fluentemente, com eloquência, sem dificuldades. Isso é importante, porque, veja, com certeza, quem fez essa pergunta, se é com ele próprio, ele já, antes de se expressar, já imagina, meu Deus, vai dar branco, vai parar tudo, eu não vou conseguir. E aí é que o bicho pega, porque eu comandei o cérebro a acontecer exatamente isso. E eu tenho que mandar novos comandos. Isso é programação neurolinguística. Eu comando e digo, tá ouvindo, Tiago? Eu vou chegar lá e vou arrebentar a boca do balão, eu vou dar show. E quanto menos eu falo, melhor é. Quanto menor for a minha palestra, se ela for interessante, melhor é. Porque ficam todos querendo mais. E quantas vezes em loja, meu amado irmão Francisco, a gente quer tirar o sapato e dar uma sapatada no irmão que está ali, blá, 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 e não está dizendo nada. Então, meus irmãos, aprendam isso. Dentro de loja, devemos falar somente o suficiente. E, por favor, quando o Francisco acabou de falar, não levante e diga, faço as palavras de Francisco as minhas e repito tudo novamente. Ele já falou e você faz as palavras dele, para, acabou, não precisa dizer mais nada. Pronto, vamos vamos continuar. Tenho mais algumas coisas para falar aqui. Mais perguntas, vamos, eu gosto dessa interação. Diga. Tem mais uma aqui. Pode perguntar, Bruno. Irmão Anthony, o irmão está falando em programação neurolinguística. Então, eu consegui entender que nós somos dois. Cada indivíduo é dois. O gênio que está dentro e o cara que está no mundo fenomênico, que somos nós. Então, nós estamos vendo as coisas e nós determinamos para esse gênio que está dentro da gente executar determinadas coisas. Então, se nós estamos, o mundo fenomênico que nós estamos vivendo, se a gente organizar certinho e programar para que o gênio faça as coisas acontecer, exatamente o que nós programamos, isso vai acontecer. É isso que eu entendi? Vamos lá. Você lembra de um detalhe. Nós temos uma coisa chamada força divina. E muitas vezes
aquilo que desejamos não acontece do jeito que a gente quer. Então, primeiramente, temos que compreender isso. Se há algo que eu desejo e que está sobre o meu controle, por exemplo, eu quero ser uma pessoa agradável, eu quero ser uma pessoa positiva, eu quero ser uma pessoa mais calma, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um bom esposo, eu quero ser um irmão legal. Isso eu posso, porque eu tenho domínio disso. Isso eu posso fazer. Mas quando dependo de terceiros, ou dependo do tempo, eu posso dizer a você, meu caro, eu desejo e vou ter daqui 10 anos uma casa com 6 quartos. Será que eu vou ter mesmo daqui 10 anos? Eu vou lutar para isso, eu vou programar a minha vida, eu vou seguir um plano de trabalho, eu vou ter metas e objetivos, que eu também trabalho sobre isso. Mas nós temos que lembrar dos intempéries, ou seja, o que porventura pode ocorrer na nossa trajetória. Agora, sim, se for algo que eu posso controlar, com certeza. Então, vou dar aqui um exemplo para ver se eu chego lá no âmago daquilo que você quer. Um homem que, quando está embriagado, é agressivo, ou, por exemplo, ofende as mulheres, mesmo que sejam esposas dos nossos irmãos, você acha que ele só faz aquilo porque está bêbado ou porque ele já tem aquilo no inconsciente, já é um desejo dele? Acredito que já é da natureza, né? Pronto. Então, o álcool, neste caso, é apenas uma pequena ferramenta que dá a ele a impressão de liberdade para poder ser um canalha, mas ele já está dentro dele. Então, espero ter tentado, pelo menos tentado, lhe responder. Numa outra oportunidade, quizá possamos aprofundar o nosso bate-papo. Que o tema de hoje é oratória e comunicação do dia a dia. Mas essa tua pergunta, gostei muito, fiquei interessado. Essa neurolinguística de reprogramação interna, né? É a ressignificação. Já que você tocou no assunto, aproveito para explicar para os irmãos um pequeno detalhe. Por exemplo, quando nós dizemos assim, o fato está consumado, já é passado. Será que nós podemos mudar o passado? É possível. Eu posso não mudar o fato, o que ocorreu, mas eu posso mudar a minha interpretação. Então, se você tem um irmão consanguíneo, alguém da família, que lá atrás, há 10, há 15, 20 anos, fez algo que você não estava de acordo, que você não entendeu naquele momento, ressignifica, repensa, haja, se coloque no lugar dele, seja empático e tenta entender por que ele reagiu daquele jeito. Se você entender isso, você muda a tua interpretação do fato. Portanto, você muda aquela ocorrência, não o fato em si, mas a interpretação. E se você conseguir chegar ao ponto de entender que aquilo que aconteceu lá atrás, que ele fez, você teria feito o mesmo se fosse no lugar dele, se estivesse no lugar dele, pronto, você vai aquilo que nós chamamos no mundo católico, judaico-cristã, nessa educação judaico-cristã, é aquilo que nós chamamos de perdão. Só que não é um perdão, você entendeu o que aconteceu lá atrás. Porque se você não entendeu e continuar magoado, vai perdoar o quê? Como é que você diz? Você está perdoado, mas eu continuo te odiando. Não adianta nada. Então, a ressignificação, meu irmão, você que falou de programação neurolinguística, ela tem essas nuances de ressignificar fatos passados para que a gente possa ter uma outra interpretação. E isso é para beneficiar o nosso bem-estar hoje. Porque eu não posso viver a vida inteira ruminando. Cada vez que eu vejo o meu irmão consanguíneo, que eu ouço o nome dele, Eduardo, cada vez que eu ouço o Eduardo, eu fico doido, porque o Eduardo fez e aconteceu. Eu tenho que ressignificar, trabalhar o meu cérebro. Lembrou, quem manda no cérebro somos nós, não é o inverso. Então, era isso nesse ponto que eu queria falar. Pois não? Porque, assim, já aconteceu situações de que, por exemplo, eu reprogramo ou programo, né, uma determinada coisa. Ó, eu quero que aconteça isso, tal hora, tal dia, e isso vai acontecer. Um exemplo fácil. Eu não uso relógio para despertar, e se eu falar assim, eu posso dormir 11 horas, meia-noite, falar assim, ó, às 2 horas e 30 minutos eu quero que você me acorde. Eu falo com alguém que existe dentro de mim, que é esse gênio, que eu entendi, que o irmão passou aí a mensagem, e esse gênio, eu posso me despreocupar e deito e durmo, e ele nesse horário me acorda. Isso é um exemplo bem básico.
Como é que está um bom reclama? Entendeu? Não sei se o irmão conseguiu entender. Então, entendi perfeitamente, porque eu mesmo utilizo desse detalhe. Eu vou dormir qualquer hora e acordo todos os dias às 5 horas e 11 minutos. Eu olho no relógio 5 horas e 11 minutos. Não importa se eu vou dormir 1, 2, 10 da noite. Isso é normal. Nós temos um irmão com o microfone aberto e conversa paralela. Se o irmão puder desligar o microfone, seria ótimo. O Fernando Pandini, que está também, que é aí da nossa gloriosa Bahia, pergunta: oratória sem conhecimento de causa é possível? Não, não existe. Você consegue entender, Vieira? Eu pedi a você em loja que descreva, que fale, por exemplo, sobre sobre vendas. Eu não sei qual é a tua profissão, qual é a tua atividade profissional, mas você não é da área. Como é que você vai falar de vendas se você não tem conhecimento? Outra, se o meu conhecimento é pífio, tipo manchete, tipo rede social, zap, esqueça, meu velho. Isso que nós estamos conversando aqui hoje tem 25 anos de bagagem. Eu tenho mais de 5 mil livros lidos, eu tenho diversos artigos escritos, eu tenho 10 mil alunos que conversaram comigo. A propósito, eu não ministrei aula em 49 países. Eu visitei 49 países e ministrei aula na maioria deles, mas não em todos. Teve alguns que eu não dei aula, mas aprendi muito porque fui lá para estudar, para aprender. Então, se você não tem conhecimento, Vieira, você pode queimar toda uma carreira profissional, você pode estragar toda uma vida tua, toda a tua reputação, por querer falar de algo que você não conhece. Então, qual é a melhor saída? Se alguém aqui fizer uma pergunta que eu desconheça, eu vou responder, eu não sei. Não é vergonha nenhuma, ninguém é obrigado a saber tudo. O irmão aqui, o Nedson, está dizendo, não adianta ser Rolando Lero, né? Amado mestre. Isso está cheio, infelizmente está cheio. Nós temos um irmão nosso em São Paulo, que vocês devem conhecer, que é o Carlos Brasílio Conte, que escreveu o livro do orador. Eu já ministrei, inclusive, aulas para alguns irmãos baseado neste livro. É onde ele fala, por exemplo, sobre os irmãos que levantam para falar sem saber o que vão falar. Então, eu peço encarecidamente, se não tem o que dizer, fique caladinho. Fique na sua. É melhor que a gente pense que você talvez seja, do que você levantar e a gente ter a certeza que é mesmo. Então, fica quieto, que é melhor. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Marcelo Di Cesari, você que é italiano. Parla italiano, Cesari? Irmão Cesari, eu estou falando com te. Quase nada. Hein? Quase nada. Mas entendeu o que eu falei? Entendi. Pronto. Alguma pergunta? Por enquanto, eu estou tranquilo. Aqui, pronto, então vamos lá. O irmão Bressan, da Obreiros da Paz. Devemos exercitar a escuta ativa? Muito bem. No início, nós falamos sobre o que? A escutatória. Que bom que esse irmão perguntou isso. É importante que a gente mantenha esse lado da comunicação, como ele mesmo diz, escuta ativa. O que significa escuta ativa no seu âmago? É você não ouvir apenas, é escutar. É permitir que adentre no teu coração a queixa do outro. O que o outro precisa? O que ele quer? Escutar. É a chamada escuta ativa. Porque não adianta nada, como eu disse no início, eu estar aqui no computador escrevendo, você entra na minha sala, pergunta se pode falar alguma coisa, eu digo, fala que eu te escuto. Escuta o quê? Estou aqui escrevendo, estou escutando, não estou escutando. Então, é muito bom que todo líder, e eu não estou me dirigindo somente aos veneráveis da loja, me dirijo aos comerciantes, aos pais, enfim, aos chefes de família, que é importante que a gente aprenda a escutar. É a escuta ativa. Muito bem. Vamos aqui para um outro tema, também bastante interessante, que é sobre a programação neurolinguística, e que são 3 palavras, das quais nós podemos tirar do nosso léxico. Então, vamos lá. A palavrinha mas.
Então, vamos lá. Vou dar aqui um exemplo bastante esdrúxulo. O irmão Zé Antônio é dedicado, é um leitor assíduo da filosofia maçônica, mas não preciso dizer mais nada. Acabei de destruir com o camarada. O mas, com essa entonação, com essa ênfase, mas significa que depois que eu assoprei, eu estou mordendo, que depois que eu fiz um pequeno elogio, eu vou destruir a imagem do irmão. Então, se for possível, meus queridos irmãos, e aí vai mais uma programação neurolinguística, ao invés de falarmos a palavrinha mas, vamos trocá-la dentro do possível pela letra E. Por exemplo, o nosso amado irmão José Antônio, que é um irmão assíduo, que é um irmão compenetrado, estudioso. Eu não digo mais. E se continuar assim, eu completo a frase, eu não deixo no ar. E se continuar assim, com certeza chegará a ser o nosso venerável mestre. Veja que o mas deixa lacunas para a ambiguidade. E isso é muito mal para nós, na nossa comunicação. Nós não devemos deixar coisas ambíguas no ar. Nós temos que ser exatos, assertivos. É o mesmo que você está, Vieira, e você tem experiência para isso, como todos que eu estou vendo aqui têm essa experiência, é o mesmo que você está conversando com uma senhora, batendo papo, um amigo vê, e depois ele, num outro dia, numa outra hora, ele vem, vira para você e diz assim, e aí, Vieira, tá comendo? E você deixa no ar, tipo assim, aquele risinho amarelo, como o cão diz, estou confirmando o que ele está falando. Você nem disse sim nem não, mas deixou no ar. Você sabe que isso acontece. Então, nesses momentos, nós temos que ser assertivos. Não, meu irmão, você está tendo uma impressão errada. Aquela senhora, é isso. Você fala logo, acaba com essa questão, porque se ficar a situação ambígua, com certeza, ele vai voltar a falar aquilo e pior, ele vai comentar com outras pessoas. Ele vai chegar no Francisco e dizer, Francisco, você nem imagina, velho. Eu vi o Vieira lá atrás, com uma senhora lá, estava nos beijos e abraços. Aí o Francisco ouve isso, porra, é mesmo. Passados uns dias, o Francisco encontra com o Fábio e diz assim, rapaz, eu soube que o Vieira estava comendo a mulher no meio da rua, porque a gente vai aumentando cada vez mais. Tudo porque nós deixamos aquela pequena ambiguidade no ar. Então, seja sempre direto. Quando alguém lhe colocou uma situação em que não é verdade, você bafe, elimina o assunto ali. Há uma passagem de Pablo Escobar, que todos sabem quem é, o maluco que teve lá na Colômbia, que de maluco não tinha nada, não usava cocaína para consumo, mas vendia. Um dia, ele disse à sua esposa que estava desconfiada dele. Você anda contra as mulheres? Ele ainda não estava contra a mulher. E ele respondeu, eu me casei contigo porque te amo e só tenho uma mulher e essa mulher é você. E nunca mais eu quero ouvir falar disso. Morreu aí, nunca mais a mulher falou nada. Porque ele foi taxativo, ele foi assertivo e acabou o papo. Agora, se ele viesse com aquela conversinha, o quê? Eu? Você tá maluca? Eu não fiz nada. Aquilo lá é só não sei o quê. Pronto, já esculhambou. Nós temos que ser assertivos, diretos. Um líder não se permite deixar lacunas, ambiguidades. Espero ter respondido a pergunta. Aliás, complementamos ela. Agora, mais uma pergunta, mais uma palavrinha importante dentro da programação neurolinguística. Francisco, se você tivesse me perguntado como perguntou, se eu poderia participar de uma palestra da loja Colunas da Verdade e Fraternidade, e eu tivesse lhe respondido, meu irmão, eu vou tentar, o que você entenderia da minha resposta? Pouco provável que você daria a sua contribuição. Veja, quando eu uso a palavra tentar, na verdade eu estou dizendo não. Podem refletir nas vossas trajetórias, na vossa vida. Quando eu digo a alguém, por exemplo, você diz assim, Arroio, dia 16, nós temos a palestra, contamos com a tua presença e tal. Eu não sou palestrante, mas para estar lá. Eu digo assim, meu irmão, estava cheio de irmãos hoje que disseram isso. Pode ficar tranquilo, meu irmão, eu vou tentar. Pronto. Amanhã, o cérebro dele diz assim, pô, você tentou. Tentou o quê? Que compromisso ele assumiu? Nenhum.
O tentar nos deixa lacunas, nos dá as hipóteses de dizer assim, Marcelo, eu tentei, tentou o quê? Nada, mas eu já tenho a desculpa na cabeça. Eu vou dizer que a minha internet não funcionou, eu vou dizer que faltou energia, o meu computador deu tilt, olha, não sei o que aconteceu, rapaz, eu liguei o celular e a bateria foi pro saco, aí não dava, eu não gosto de deixar na tomada. Enfim, a palavrinha tentar. Então, se eu puder, é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos que estão atentos com a programação neurolinguística, eu não digo eu vou tentar, eu digo sim ou eu digo não. Um detalhe importante, meus queridos irmãos, aprendam, e as mulheres em especial, aprendam a dizer não. Porque às vezes você diz sim e deixa de fazer por você mesmo para fazer aquilo que você prometeu que faria. E muitas vezes você diz sim, sem poder ter dito sim. Você não pode fazer, mas você disse, eu vou, sim. Para que disse sim? Diga não, não tenha medo que o teu filho não vai deixar de te amar. Não tenha medo que o teu irmão não vai deixar de te amar. Seja claro, eu não posso, porque eu não tenho esse poder, eu não posso porque eu não tenho esse conhecimento. Então, ao invés de nós falarmos, eu vou tentar, eu digo, eu vou, eu faço, eu quero, eu vou estar lá. Responda sempre assertivamente, sim ou não, e acaba com as dúvidas de relacionamento. Esse é um grande problema dentro de casa. Quando o teu filho diz, papai, eu vou jogar futebol, você pode estar lá? E você diz, eu vou tentar. Você não assumiu o compromisso com o teu filho. E ele vai ficar magoado, porque você, mais uma vez, não foi ver no balé, não foi ver o teatro, não foi ver o futebol, não esteve com ele na escola. Então, diga claramente para o teu filho, eu não vou, porque eu tenho que trabalhar. Mesmo que doa. Mas é a verdade. Não engane, porque esse menino cresce. E um dia ele vai mentir para você, e quando você jogar na cara dele, você está mentindo, ele vai dizer, aprendi contigo. E agora? Duro, duro, é duro, mas é verdade. E mais uma palavrinha, que é para fechar a programação neurolinguística, dentro da oratória. Pois não? Talvez até não, pode ser até estar dentro disso. O irmão Davi, lá de Camaçari, está dizendo o primeiro dos 4 compromissos. Muito bem. Ele está falando dos livros escritos por Miguel Ruiz, um mexicano, que eu devo ter em algum lugar aqui, peraí, para falar disso. Ele deve ter assistido minhas aulas, com certeza. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Sim. Sim, senhor, é do Dom Miguel Ruiz. São 4 livros, aos quais ele escreveu, baseado em pergaminhos que ele encontrou da filosofia tolteca. São pergaminhos com mais de 5.000 anos de existências, e ele traduziu isso e ele escreveu os 4 compromissos. E o primeiro compromisso, eu vou ler para vocês, diz o seguinte, isso foi escrito há 5.000 anos. Ele diz o seguinte, fale com integridade, diga apenas aquilo que acredita, fuja das fofocas e de comentários negativos. Use o poder da sua palavra em direção da verdade e do amor. Tem 5.000 anos e tem muito a ver com a maçonaria, porque nós aprendemos isso na maçonaria. É falar a verdade e respeitar o próximo. Esse okay? É um cara eterno, né? O irmão Edson Vieira, que por coincidência é meu filho, e ele está em Guarapuava, ao lado do irmão Silvano, do irmão Arildo e de outros irmãos, pergunta assim, muito boas dicas do irmão. Dúvida, dica, a pessoa tem conhecimento, tem a desinibição necessária, é a entonação, as variações e ênfases na fala, como agregar e aprender a atenção. Pronto. Eu estou o tempo todo aqui falando para vocês com expressões faciais. Quando eu me aproximo do celular, quando eu falo mais baixo, quando eu venho para trás, falo mais alto. Vocês estão vendo que eu não tenho monocórdio, não é um tom só, é para cima e para baixo. Quando nós estamos lendo, como eu li aqui, um trecho do livro do nosso amado irmão Taurino Araújo, você viu aí que eu tenho o nome dele, que é importante, quando nós falamos dos 4 compromissos dos toltecas, então é importante que a gente treine a oratória, ela é feita de tom de voz. Aliás, preste muita atenção, 7% é o que eu falo de conhecimento,
55% são os meus gestos. E 38% para o teu querido filho, nosso irmão, 38% é o tom de voz. Porque você imagina, se eu tivesse uma voz fanhosa e estivesse falando aqui o tempo todo assim, dessa maneira, será que estava todo mundo na sala ainda me escutando? Não tinha mais ninguém aí. Então, é treino. E aí, o que você faz, Vieira? Você vai exercitar a respiração diafragmática. Eu não estou falando da garganta. Eu iniciei falando da garganta, aqueci as pregas vocais e agora eu estou falando do diafragma. E como é que eu faço isso? Vou explicar rapidamente, que aqui fica difícil a gente treinar. Mas eu encho os pulmões e depois eu vou encher o diafragma o máximo que eu puder. E aí eu boto para fora. Ele está falando, moço. Tudo. E na hora que eu estou falando, eu vou me habituar, através do treino, de inspirar, e eu falo com ênfase. Você pode até falar agora aí. Se tiver com os pulmões cheios, a tua voz sai mais forte, ela sai com mais elegância, ela sai mais firme. E é nessa hora que você transmite o quê? Segurança. Às vezes a gente até não tem o conhecimento, mas se souber expressar o não conhecimento adequadamente, você chega lá. Por que nós votamos em alguns cidadãos que depois a gente pensa, que merda eu fiz? Mas ele votou. Foi quando ele falou, quando ele se expressou, que nos enganou, mas ele fez. Então, o tom de voz é fundamental na oratória, na hora de nós nos comunicarmos. Ficou claro, Vieira? Perfeito. Segue o baile aí. E agora eu pediria aos irmãos que deixassem as perguntas, né? Porque nós já estamos com 21h37 e nós temos um tempo limitado para não até cansar os irmãos, né? Mas embora, como disse aqui, e eu tenho mais irmãos... quanto tempo aqui para falar? Não, o tempo agora é seu. Sim, mas eu queria que nós tivéssemos ainda interação. Que se tiver alguma pergunta, pode interromper para a gente responder. Porque é nessa hora, Vieira, que a gente tira as dúvidas. Se você não responde, fica a dúvida. Seguimos o baile, não, nós podemos ir até meia-noite. Vamos seguir. Se tiver perguntas, você me interrompe. Ok. Irmão Arroio. Então, vamos lá. Pois não? Irmão Arroio. Pois não? Você estava falando, eu tentei falar antes, mas esperei os irmãos que já estavam em fala, já tinha uma pergunta. Pois não, Luiz Eduardo, diga. Ok. Está me ouvindo ou não? Perfeitamente. Ok, obrigado. Aí você diz que, vou tentar, não se usa eu vou tentar, porque você já está dizendo não. Ok. Isso. Mudar a palavra, a fala. É possível que... Por quê? Eu vou te falar. Muitas das vezes eu falo isso, eu vou tentar. E, de fato, eu tento mesmo, eu luto, porque eu estou com uma vontade de ir danada. Aqui, hoje, por exemplo, ao convite de vir, eu respondi, eu vou tentar, porque eu estava impossibilitado que ontem o meu computador havia uma falha. Eu tinha que reinstalar e tentar ir. Eu cheguei aqui à sala, fiquei sem áudio, chamei o irmão Francisco, chamei o irmão Eduardo, reinstalei, voltei e aqui. Mas eu falei, eu vou tentar, mas eu estava tentando. Então, quando eu falo na minha pessoa, eu vou tentar, porque eu de fato, eu estou querendo alcançar aquilo que eu estou prometendo. É errado eu falar quando eu tenho esse sentimento e essa ação de fato? Não, não é errado. É apenas um esclarecimento da programação neurolinguística. Quando eu digo eu vou tentar e conquisto aquilo que eu disse que faria, como você fez, você se sente satisfeito. Você está feliz porque você conseguiu. Mas se você não tivesse conseguido, você estaria satisfeito do mesmo jeito em relação a esse compromisso, porque você tentou. Então, o que acontece na maioria das pessoas, ou a maioria das vezes? Nós falamos, eu vou tentar, mas sabendo já de antemão que essa tentativa é pífia. Eu já não estou muito afim. Você estava afim e disse, eu vou tentar por uma questão de hábito. Mas muitos falam, vão tentar, por isso é que eu digo, não é o teu caso, digamos assim, trocar a palavra não por tentar, mas por eu vou fazer, eu vou estar lá. Claro que eu vou. Você assume o compromisso, não é com o outro. Entenda, esse compromisso é contigo. Se você fala para você mesmo, eu quero, eu vou estar lá, como você fez, na verdade, que você disse, eu vou tentar, mas você disse, eu quero estar lá, eu tenho vontade. Você assumiu esse compromisso.
Essa é a diferença que eu quero dizer. Quando nós assumimos o compromisso, eu digo, eu vou fazer. Você pode até ficar caladinho. Por exemplo, eu não tenho o hábito de anunciar no grupo da loja que eu vou estar ou não presente na reunião. Eu só o faço quando eu não vou. Se eu não posso ir na reunião, eu aviso no grupo, eu não vou estar presente. Mas quando eu vou, é meu compromisso, eu sei que eu tenho que estar lá. Para que eu tenho que avisar que eu vou? Não tenho que avisar nada, é assim que eu entendo. Eu vou. Então, no teu caso especificamente, você veja, que você mesmo mencionou agora, eu queria, eu quero, tanto é que eu lutei, eu tentei. Então, é diferente, você assumiu o compromisso, porque você disse, eu vou tentar e ao mesmo tempo eu quero. Esse compromisso é que nós temos que assumir conosco, porque se eu não assumo, eu deixo ele laconicamente, assim, vou tentar, não vai fazer. Você captou, Ivo? Perfeitamente. E agradeço pela resposta. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço pela pergunta. E vamos aqui para mais uma palavrinha miudinha, que acaba com a gente. Desse tamanhozinho, mas acaba com homens de 3 metros de altura. Que é, se eu não fosse velho, se eu não tivesse cabelos brancos, se eu não fosse careca, se eu não fosse maçom, se eu não fosse profano, se eu não fosse baiano, se eu não fosse paulistano, se eu não fosse sei lá o quê. Sempre o se está em muitos momentos da nossa trajetória. E esse se, meus irmãos, nos impede de crescer, nos impede de realizar, nos impede de evoluir. Porque o se nos deixa dúbios. Então, ao invés de usar o se dentro das possibilidades naturalmente, vamos substituí-lo por quando. Então, quando eu terminar de ler o livro, eu já estarei sabendo tudo sobre a hermenêutica da desigualdade. Não é se eu ler o livro, eu vou ficar sabendo. O se já me deixou de novo na dúvida. Se eu não tenho compromisso nenhum. Então, quando... Então, há palavrinhas do nosso dia a dia, da nossa trajetória, do nosso cotidiano, que nós podemos substituir. Eu tenho aqui uma dica para vocês do livro Pensamentos Determinam Vidas. É uma senhora Isabel Monteverde, do Rio de Janeiro, e ela escreve esse livro baseado na própria família. É um livro muito legal. Depois eu posso te mandar no particular, Francisco, e você joga aí no grupo, para quem quiser, programação neurolinguística de facilidade de entendimento, que ajuda muito no nosso dia a dia. E vamos aqui para um fechamento agora, e ficaremos nas perguntas, que é a palavrinha procrastinação. Quantas coisas nós deixamos de fazer na nossa trajetória, porque vamos fazer amanhã, vamos fazer na segunda, vamos começar na outra semana. O ano que vem. Continuamos mais gordos, continuamos não fazendo o curso, não começamos a aprender o que queríamos aprender, não mandei a mulher embora da minha casa, que eu queria tanto, mas ela continua lá, porque eu não tomo nenhuma atitude. Claro que eu estou exagerando aqui nos exemplos, mas são, na realidade, muitas desses pequenos exemplos que são verdadeiros. Por exemplo, eu discutia muito com a minha mãe, quando eu ia a São Paulo, ela é falecida, infelizmente já, eu dizia, mãe, para que você tem um armário cheio de bugigangas? Tem um armário lá cheio de bugiganga. Cada vez que ela abria o armário, caía alguma coisa, porque ela ia botar outra lá dentro. Não? Então caía, jogava lá, e ela dizia sempre, sábado que vem eu começo a limpar isso tudo. Foram 35 anos até a morte dela, e alguém ir lá e jogar armário com tudo dentro fora, que ela nunca arrumou. E eu criticava tanto a minha mamãe. Se vocês vierem aqui em casa, eu tenho ali um armário cheio de bugigangas, e eu faço a mesma pergunta, quando é que eu vou limpar? Eu vou lá. E a gente tem isso, para que eu guardo celulares que não vão mais funcionar? Analógico, nem funciona mais, a bateria está lá guardado, para quê? Então, meus irmãos, é importante que a gente limpe esses armários de bugigangas da nossa trajetória, em especial do nosso cérebro. Vamos acompanhar a evolução tecnológica, vamos acompanhar a evolução mundial. Temos que entender que há mudanças normais do ser humano. O homem evoluiu espiritualmente, o homem evoluiu tecnologicamente. Nós vivemos mais tempo agora do que vivíamos há 100 anos atrás. Então, é importante que a gente retire do cérebro, desse armário que está cheio de bugigangas,
que nós retiramos de lá o que não nos serve mais, as mágoas, as broncas que nós tivemos no passado, as discussões que tivemos com nossos parentes, porque eu digo uma coisa, vou falar da minha família. Eu tenho um irmão caçula, mais jovem do que eu, 10 anos. Ele passou a vida inteira discutindo com o irmão segundo, meu segundo irmão. Eles brigavam desde pequeno, a vida inteira. Muito bem. O Reinaldo, que é meu irmão, ele resolveu conversar com Gilberto e acabar com aquelas broncas há cerca de 2 anos. Só que ele não conseguiu falar a tempo. O Gilberto morreu. E ele até hoje diz isso. Quando eu tomei a decisão, quando eu escolhi falar com meu irmão e dizer a ele, vamos esquecer isso tudo, vamos deixar para trás as nossas broncas, ele morreu. E aí? Fica aqui em aberto. Se você tem alguém na tua vida que você possa ser empático e tentar entendê-lo, esqueça o passado, vamos para frente, porque o dia que esse cara não estiver mais aí, esse cara entenda quem você quiser, o pai, a mãe, o filho, isso aí. Olá, querida, boa noite. Se você tiver alguém para dizer eu te amo, diga hoje, não espere amanhã, não procrastine o sentimento do carinho, do amor. Tá vendo aí, Carlos Becker? É isso aí, é dar o que a gente tem agora. Eu não vou no cemitério levar flores para minha mãe. Eu não tenho esse arrependimento. Eu não vou lá, não. Fazer o quê no cemitério? Não vou. Eu, quando faço as minhas orações, para ela, faço aqui, não tenho que ir lá. Então, eu fiz o que eu pude fazer em vida. Sejam bem-vindas, queridas. Meus caros, espero que vocês tenham gostado desta palestra, desse bate-papo, daquilo que nós conversamos, que sirva para vocês para alguma coisa. E estou aqui ainda até às 22 horas, ainda temos aí 10 ou 12 minutos. Se vocês quiserem ainda fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, enfim, estou aqui à disposição e repito mais uma vez. Francisco, muitíssimo obrigado, meu irmão. Fiquei muito feliz. Muito mesmo. Fábio, espero que você tenha conseguido gravar isso tudo aí para depois a gente poder ouvir novamente. Agradeço, gostei, tá vendo aí? Olha? Isso aqui significa comunicação não verbal. Um grande abraço. É assim que a gente se comunica. Muito bem. Então, fiquem à vontade, meus irmãos. Meus irmãos... O irmão Jackson está perguntando... Pois não? Pode ir lá. Pode perguntar. Eu tenho uma pergunta, irmão. Barreto, da União e Justiça, Salvador, Bahia. Ô, meu caro amado irmão Barreto, pois não? Tudo bom, amigo? Nós temos hoje... a gente vê muita dificuldade, às vezes, em jornalistas, principalmente, e muitos oradores bons, que não sabem o que é que fazem com as mãos. Então, a pergunta minha é o seguinte, principalmente âncoras de jornais, etc., a gente vê muito. Então, qual a importância, na verdade, do movimento das mãos assim, na comunicação? E se esse movimento está ligado à linha do raciocínio ou... Entendi. Terminou, Barreto? Então, vamos lá. Acho que cortou o áudio dele, Arroio. Mas eu entendi a pergunta. Eu vou responder para todos. Por isso que é boa a interação. Então, vamos lá. Qual a diferença? Eu vou fazer aqui. Vou falar a mesma coisa, utilizando gestos, e a mesma coisa sem gestos, tá bom? Então, vamos lá. Ô, Barreto, eu conto com você. Barreto, eu conto com você. Foi diferente ou não? Você não consegue levar muito mais quando usa das expressões e dos gestos com as mãos. E quando você faz assim, pô, velho, vai. Tudo isso tem a ver. São gestos e as mãos são fundamentais. O que eu ensino no meu curso é você estar com as mãos em L, o braço em L, não sei se vocês conseguem me ver aqui, o braço assim em L, e você trabalha como se fosse o Tai Chi Chuan, lentamente, sempre nessa posição aqui. É o Clinton Box, não sai daqui. É como se fosse aqui na televisão. Ó. Eu estou vendo esse quadradinho aqui, é aqui que eu me dirijo, é aqui que eu falo. Eu nem vou lá em cima, nem vou muito aos lados, nem vou muito embaixo. Eu utilizo das mãos. Olha para aqui para os gestos. Quando eu falo, pô, velho, que simpatia aquela pessoa, gostei demais. Eu estou falando, olha, eu gostei demais daquela pessoa. Os gestos estão falando comigo, é onde há congruência.
Aí o Fábio, que é o venerável mestre, ele diz assim dentro de loja: meus irmãos, eu estou querendo a vossa participação ativa. Veja a diferença. Meus irmãos, eu quero a vossa participação ativa. Passou batido, velho. Você tem que falar com ênfase, com as mãos, gesticulando, com os olhos cheios de sangue, assim. O cara tem que vir para o teu lado. É assim que funciona, e eu espero que o Barreto esteja satisfeito com essa resposta. Barreto, gostei da tua participação. Sim, algum irmão quer mais alguma pergunta? Então, o fechamento fica à vossa vontade. O irmão Jorge está perguntando aqui, meu caro Arroio. Vejo muitos escritores que fizeram um pequeno curso de PNL, escrevendo obras de autoajuda, sem muita ciência e experiência, que acabam se tornando sucesso de venda. Como separar o joio do trigo? É difícil falar sobre isso, mas o irmão tem razão total. A imbecilidade do Brasil tomou conta. Quanto menos você sabe, mais sucesso você faz. Eu não entendo isso. É como as músicas, é como os livros que a gente compra. Eu leio muitos livros de PNL e realmente ele tem razão. Tem alguns que não trazem nada. Em especial, eu não tenho nada contra isso, em especial o e-book. Eu também tenho um e-book que eu escrevi, e é um livro, só que a agência, é um livro, é muito, tem que diminuir, então diminuiu em 80%. Está lá um e-book com 20%, que são crônicas e são contos da minha trajetória relacionados com a comunicação. Então, eu conto um pouquinho dos meus relacionamentos amorosos, das minhas relações com a família, né? Então, como eu me casei 5 vezes, eu posso dizer a vocês com segurança o que você não deve fazer para continuar casado, porque se você fizer, você vai descasar. Então, essa experiência eu tenho. Mas, enfim, Vieira, ele tem razão, infelizmente é assim. Agora, existem alguns nomes que, infelizmente, eu não tenho aqui agora, mas está na biografia dos livros que eu li. Onde é que eu tenho essa biografia que eu podia passar? Eu vou passar para você, Francisco, a biografia, e depois você joga no grupo dos livros de programação neurolinguística, que são considerados livros bons. Veja, esse que eu passei, da Isabel Monteverde, o nome Pensamentos Determinam Vidas, é muito bom. Ela tem ali é simples no que ela escreve, mas é bem ciência, é bem legal. Então, recomendo esse também, se quiserem ver. Deve custar R$15 novo em qualquer livraria aí do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, meus irmãos, algum adendo mais? Eu gostaria que a nossa cunhada Marileda, se tem alguma pergunta, ela como fizesse aqui, utilizasse a palavra para fazer uma pergunta. Tem alguma pergunta? Não, Marilede, finalmente uma pergunta feminina, vamos lá. Uma pergunta vinda de uma senhora. Não. Eu prestei atenção, gostei muito da palestra, muito obrigada pelo convite, as guildas, né, dos hospedeiros, que eu fui convidada por eles. Então, a única coisa que eu tenho a fazer é agradecer, porque estava muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço a tua presença, querida. Se tivermos oportunidades em outras vezes, faremos o mesmo. Será sempre bem convidada aí pelo nosso irmão Francisco. Só aproveitando, Jackson Menezes, o Ricardo Volney estão deixando um abraço para você e agradecendo pela bela palestra. Irmão Marcelo Neves, da Cavaleiro de Aço, também. Ô, meu amado irmão Marcelo, obrigado. Você disse que viria e veio mesmo. Obrigadão, meu irmão. Grande abraço. A palavra é sua, Francisco, Roy. Alguma observação? Fábio? Carlos Beckla? Meu irmão Arroio, eu tenho uma dúvida aqui. Na verdade, eu acredito que a resposta seja a questão mesmo do treino, né? Como o irmão falou, assim, das vezes colocar um lápis na boca, mas às vezes a gente tem muita dificuldade na fala de algumas palavras, né? Tem aquelas palavras trava-língua, né? Que a gente começa a falar e acaba travando e ele não consegue terminar de uma frase que seja, né? Eu acredito que deve-se resolver isso com treino, né? Não sei qual a posição do irmão. Sim, se você procurar hoje, nós não tivemos... veja, a oratória é um mundo, né? Então, se nós formos falar de tudo, nós precisaríamos, pelo menos aqui, sei lá, 8, 10 horas. O trava-línguas que você encontra hoje na internet, você tem trava-línguas
diversos tipos, falando de diversas, são frases, são palavras, né? Como, por exemplo, Jericoacoara, Caraguatatuba. Você treina isso. Paralelepípedo. Tem gente que não fala paralelepípedo, tem dificuldades, mas eu já tenho uma facilidade porque a gente treina. Então, procure na internet, trava-línguas e comece a ler em voz alta. Não leia em silêncio. Trava-línguas, livro em silêncio é nada. Você tem que falar, você tem que expor a voz para fora e pronunciar as palavras adequadamente. Outra coisa, não leia o trava-línguas, pelo menos inicialmente, muito rapidamente. Leia tranquilo. Nos cursos que eu ministro presencial, o aluno sempre quer ler muito rápido, se atropela todo, dá tudo errado, e aí fica com vergonha, porque as pessoas dão risada, né? Claro. Então, deixa eu ver se eu acho aqui um trava-língua rapidinho para a gente falar aqui. Se eu tenho aqui agora, não sei. Eu não programei para falar de trava-línguas, mas tem. Se você puder, Fábio, procura na internet e treina, leia todos os dias em voz alta o trava-línguas, e não leia o mesmo algumas vezes, depois passa para outros. Uma dica para todo mundo. Quem começar a ler em voz alta, quem ler qualquer texto, quem ler em voz alta trava-línguas, quem começar a treinar a dicção com o lápis na boca, faça o seguinte: grava um áudio, do jeito que você está aí agora, ou um vídeo, grava, falando qualquer coisa. Grava, falando, batendo papo, gostei, não gostei, daquilo, de cá, amanhã vou aqui, vou acolá, de 1 minuto. Não precisa ser mais do que isso. Pega esse áudio, esse vídeo, áudio ou vídeo, e deixa ali. E começa a treinar em voz alta, a ler em voz alta, a ler o trava-línguas. E 15 dias depois, 15 dias só, o normal são 60 dias, mas com 15 dias, grava outro áudio, outro vídeo e compara. E veja a diferença de você. Você próprio vai notar a diferença de quem treina e de quem não treina. Então, nós podemos falar do maior jogador de futebol que o Brasil já teve, o Pelé, que tinha o dom de jogar futebol, todo mundo aqui sabe. Entretanto, quando terminava o treino da equipe, ele ficava em campo treinando muito mais. Por que será que ele fazia isso? Então, muitas vezes nós pensamos, eu já sei falar, mas chega na hora, blá, 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 atrapalha tudo, por falta de treino. E se você for fazer a leitura no púlpito, seja onde for, ou mesmo em loja, vai ler um trabalho antes de apresentá-lo. Leia em voz alta esse trabalho pelo menos 30 vezes, para depois apresentar em loja, porque senão o bicho pega. Respondi, meu caro? Respondeu, meu irmão. Obrigado. Irmão Arroio, Pois não. Agradecer aqui o irmão Naldinei, que é nosso delegado do Grão-Mestre. Ele está agradecendo ao irmão Fábio, a mim também, e a você pela ótima palestra, que muito agregou, diz ele, saio revigorado. E o irmão Alex Portela, da Caixa do Terceiro Planalto, lá de Guarapuava, está perguntando como identificar negatividade ou mentira. Exemplo, durante uma entrevista de emprego, o candidato olha para cima, para o lado, a cada pergunta tenta desconversar. Pronto, ele já respondeu. Isso foi uma pergunta retórica. Então, o entrevistador deve ter a experiência e o conhecimento suficiente para fazer esse tipo de observação. Nós falamos no início da nossa conversa que eu devo olhar o outro, observar o rosto, as expressões faciais. O tímido, como eu disse, ele desvia o olhar na hora que ele fala, mas ele olha para você na hora que você fala. Então, na hora de responder, você tem que olhar. Por exemplo, o irmão que falou sabe disso. Se você faz uma pergunta ao candidato que está ali, a pessoa, e ele, num rápido gesto de olhar para cima, olha para o lado esquerdo, ele está procurando a memória. Ele foi buscar o que foi que ele viu, o que ele aprendeu, o que foi aquilo. Se ele vai para o lado direito, ele está inventando, ele está buscando imagens para jogar, e ali você percebe que ele está mentindo. Atenção, isso não lhe dá garantia 100%. Isso lhe dá uma certa margem de vantagens de entender que o cidadão, quando olha para cima, para um lado ou para o outro, pode estar ou criando imagens ou recordando a imagem. Então, acordou, você está de tarde, olha, o que foi que você viu hoje de manhã assim que acordou? Aí ele olha para a esquerda, ele vai lembrar o que ele viu. Se ele olhar para a direita, para cima, e isso é muito rápido, ele está buscando imagens para poder dizer. Então, ele pode até não mentir a respeito da imagem que ele viu, que foi alguns dias antes, mas está mentindo sobre o dia e o momento. A pergunta foi, o que você viu hoje de manhã? Ele responde o que ele viu ontem. E aí é que está, você tem que estar atento
E essa posição de entrevistar pessoas é como, por exemplo, quando você está num fórum, o entrevistador forense, que tem a programação de linguística, ele não faz perguntas, ele senta do lado e fica lá com os bracinhos cruzados ou com um caderno anotando e só analisando as respostas. Vocês devem conhecer aquele filme americano que diz Lie to Me, Minta para mim, que passou na televisão, nos canais fechados. Aquele filme é muito legal, é uma série que mostra exatamente esse tipo de situação. É por isso que a esposa nos conhece melhor do que a gente mesmo, porque ela percebe nos gestos, na nossa carinha, do jeito que a gente olha, se a gente está falando a verdade ou não. E é por isso que eu digo, fala logo a verdade, que fica logo melhor. Obrigado. O irmão Christian Floriano, da loja Estrela do Oeste 1, número 24, da cidade de Toledo, é o venerável mestre, está agradecendo aqui a oportunidade de compartilhar este momento único, irmão Arroio. Muito obrigado e estou à disposição de todos que queiram futuramente, se precisar alguma coisa, estamos aqui às ordens, de pé e à ordem, para qualquer irmão, qualquer loja que queira que a gente faça essa participação sem problema nenhum. Então a palavra é sua agora para fazer o seu fecho. Meu caro, eu só tenho uma coisa a dizer. Muito obrigado. De coração. Muito obrigado, irmão Arroio. Irmão Fábio, agora é contigo. Meu irmão Arroio, nosso professor, foi mais que uma palestra hoje, né? Foi uma aula mesmo. E todos satisfeitos, né, pelos comentários aqui, que a gente vê a satisfação de todos, né, de terem participado dessa palestra hoje. Então, o que eu também tenho a deixar aqui é a gratidão minha e de toda a loja, né, que também está participando em peso aqui hoje dessa reunião. Né? Muito obrigado, irmão Arroio. Então, eu que agradeço. Do fundo do coração mesmo, né? Então, o irmão ter se dedicado, né, para nos dar essa palestra, né, é realmente muito importante para a gente e nos ensinou bastante hoje, né? E abriu um leque realmente para a gente buscar mais informações sobre essa questão da oratória, né, da programação neurolinguística também, né, e nos mostrar que a gente precisa conhecer mais também para poder se expressar melhor, né? Claro, muito bem. Dentro da maçonaria, na vida profissional, né? Em qualquer lugar, não só dentro da ordem, né? Então, até as cunhadas que estão presentes, também agradeço pela participação, né? Verdade, muito importante. Meu obrigado também. Muito importante a presença das famílias aqui conosco, né? Então, vamos fechar, então, agradecendo a todos. Oi, irmão Eduardo. Eu ia dizer exatamente isso, agradecer a todos. Gostaríamos até de dar o nome de cada um dos irmãos, mas nós chegamos aí a 110 irmãos nessa noite, quer dizer, é difícil de nós aqui numerarmos um a um. Mas, olha, muito obrigado de coração aos irmãos que estavam conosco lá da Bahia, de Guarapuava, de Toledo, de Medianeira, enfim, de todos os recantos dos 4 quadrantes, né, do nosso Brasil. Isso é importante, isso é maçonaria, isso é a participação dos irmãos numa confraternização entre nós. Muito obrigado. De Moarama, o Gilson está dizendo aqui. Alguns enfim, irmãos de Moarama, exatamente. Todos, né? Todos. Muito obrigado. Que o grande arquiteto recompense vocês por essa presença que nos honrou muito, né, Fábio? Com certeza. Estamos muito felizes com a participação de todos. Né? Outro marco para a nossa loja aí, né? Nossa loja Colunas da Verdade e Fraternidade, né? Estamos sempre de braços abertos para estar recebendo todos os irmãos. Obrigado mesmo, irmão Arroio, tua generosidade contribuiu de forma exponencial. Em forma particular, recebi os seus comentários de forma muito acolhedora. Foram assim exemplos, né? Não foram só metáforas, foi muito mais dando dicas, exemplificando, mostrando, sinalizando. Portanto, é muito esclarecedor a sua forma de didática, e nós passamos alguns minutos e passou.
não deu para perceber o tempo que foi, não tenho a noção exata do tempo que foi, porque foi tão gostoso, foi tão prazeroso, foi de forma muito leve, até em algum momento um pouco de humor. E olha, saio realmente enebriado pelas suas orientações, pelas suas dicas, e agradecido pela sua contribuição para conosco, para a loja. Tenho uma dívida contigo, não sei como pagar, não é em metais, evidentemente que eu estou falando, mas é uma dívida no sentido da sua contribuição, da sua maneira de colocar as suas orientações. Obrigado mesmo, meu irmão, pela sua generosidade, e quem sabe Gadu nos possibilite em algum momento tomar uma água de coco na Bahia com a maior brevidade possível. Obrigado, irmão. Com certeza. Isso, obrigado, eu. E o áudio que foi gravado aí, meu irmão, depois reserva aí para me mandar, viu? Viu, Francisco? Fale com o Fábio aí para pegar ver como é que a gente pode mandar pelo Drive, de algum jeito aí. Conversamos, com certeza. Tá, então, eu estou parando a gravação aqui agora. Deixa eu, tem a ferramenta que estou